Boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 19 de maio de 2005 e você vai saber agora quais são as principais notícias de hoje. Nos 60 minutos, a Secretaria Estadual de Saúde vai apertar o cerco contra o avanço da dengue nos municípios do Rio Grande do Norte. Os índices de casos registrados já começam a despertar preocupação. De janeiro a abril deste ano, o Rio Grande do Norte notificou 500 casos a mais de dengue, se comparado com o mesmo período do ano passado. Até agora não há expectativa de uma epidemia, mas a situação já é preocupante. Em Pau dos Ferros está a maior concentração de casos, são mais de 800 notificações. Os 60 minutos está começando agora e destaca também: qualidade da água. A população deve ficar de olho nos dados fornecidos pela CAERN na conta mensal. Grupo de teatro ensaia há 3 meses um espetáculo que reúne toda a leveza e graciosidade da dança oriental. No Sotaque Potiguar, Dimas Carlos bate um papo cheio de criatividade e bom humor com um orgulho da terra, o repentista Manuel do Coco. Sou brasileiro, Rio Grande é minha terra, nasci no pé de uma serra onde tem o barro forte, com o motivo de representar Natal, minha linda capital do Rio Grande do Norte. E no esporte, a preparação do América para o jogo de domingo contra o ABC. E ainda, os melhores momentos do segundo jogo da seleção do Rio Grande do Norte pelo Campeonato Brasileiro Infanto Feminino de Basquete, desta vez contra o estado de Alagoas. Quinta-feira, 19 de maio de 2005. Esse é o 60 Minutos, um show diário de imagens e notícias. A tarifa cobrada nos ônibus de Natal foi reajustada no último dia 30 de abril, passando de R$ 1,30 para R$ 1,45. O reajuste causou indignação principalmente entre os estudantes que utilizam o serviço na cidade. Por 3 vezes, a categoria realizou manifestações de protesto contra o aumento. A última delas terminou com muito tumulto e pessoas feridas. A polêmica também gira em torno da qualidade do transporte público, dos critérios que determinam o índice de reajuste da passagem e do combate ao falso estudante. Todas estas questões sobre o serviço de transporte público de Natal serão discutidas hoje, aqui nos 60 Minutos. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos aqui para uma entrevista ao vivo a secretária da STTU, Alexina Santos. E você pode participar ligando para a gente. O nosso telefone é o 3213-6638. Bom, já que estamos falando aqui de serviço de transporte urbano, a partir da próxima segunda-feira, os usuários de Natal vão ter que enfrentar os transtornos de uma greve no setor. Os motoristas decidiram pela paralisação em assembleia realizada ontem à tarde. A categoria reivindica um aumento salarial de 16%. As negociações já duram mais de 1 mês e mesmo assim não tiveram sucesso. Ontem, os motoristas de ônibus fizeram a última assembleia da categoria. Os motoristas exigem um reajuste de 16%, baseado no aumento da tarifa de ônibus. Nós pedimos o que é a inflação do IDS, que é 8,50 e pouco, mais 5% de ganho real e mais 5% de produtividade. Baixamos, inclusive, isso, daria uns 18 pontos, baixamos para 16 para negociar. Mas enquanto o empresário ficou brincando na mesa, fazendo propostas de forma brincalhona, de que só daria 1%, que a tarifa que eles queriam não é essa. Cerca de 800 profissionais participaram da Assembleia, que aprovou o indicativo de greve para a próxima segunda-feira. A nota oficial à população já foi repassada à imprensa.
No próximo sábado, os motoristas realizam uma outra assembleia, dessa vez para decidir qual o regime de escala para a frota mínima de 30% obrigada a rodar na cidade. Cerca de 180 ônibus de um total de 600 devem continuar transportando os passageiros. 30% está à disposição da população, bem como 30% dos alternativos também. O consumidor vai ter a oportunidade de verificar a qualidade da água que recebe em casa pelas distribuidoras. É verdade, Lídia. É um novo decreto federal que vai obrigar as operadoras de abastecimento de água a discriminar nas contas mensais as informações bacteriológicas e sobre a origem da água que chega até as torneiras. A conta terá que informar ao consumidor os índices de cloro, coliformes, nitrato, pH e turbidez da água. Através desses parâmetros bacteriológicos, será possível monitorar a sua qualidade. O decreto presidencial foi uma iniciativa dos Ministérios da Justiça, Saúde, Cidades e Meio Ambiente. Até 2006, os estados terão que se adequar à norma. O Rio Grande do Norte saiu na frente. Desde 2003, a CAERN fornece aos consumidores da capital índices sobre a qualidade da água distribuída. A empresa de abastecimento de água do Rio Grande do Norte é a única de todo o país a fornecer informações sobre a qualidade da água ao consumidor. Estados de todo o Nordeste, como a Paraíba, por exemplo, já se interessaram e vão copiar o modelo empregado no Rio Grande do Norte. A intenção da CAERN é estender até o mês de julho deste ano as informações para outras 7 cidades potiguares. Entre as beneficiadas estão Parnamirim, Macaíba e Mossoró. Apesar das dificuldades inerentes a uma divulgação como essa, que é praticamente individualizada, apesar de muitos esforços que foram despendidos durante esse tempo, no ano de 2003, conseguimos chegar a essa formatação que hoje está sendo utilizada como modelo para várias empresas do Brasil, para vários sistemas de abastecimento de água. Para este especialista em água, é preciso avançar. As empresas distribuidoras podem ampliar o leque de informações. O consumidor também pode fazer a sua parte, checando se os parâmetros de qualidade divulgados estão corretos. Ele pode fazer isolado esse comparativo, colher da torneira com todos aqueles cuidados. Então, de preferência, um técnico que trabalhe na área, que vai ter que flambar a torneira, vai ter que calçar luvas, máscara e tal para colher, porque senão você vai colher uma amostra falsa. E se for caro para uma pessoa só fazer, faz uma associação da rua, do bairro, que aí a associação de bairro pode fazer esse controle naquele bairro, que aí tem uma certeza melhor. A meta da CAERN é cobrir até o fim do ano 80% das ligações do estado com informações básicas sobre a qualidade da água. O mais importante agora é estimular a população a acompanhar esses números. Uma água de boa qualidade previne doenças. Essa conscientização depende de todos. Se 80% das nossas doenças estão relacionadas com veiculação hídrica, quer dizer, água de má qualidade, então precisa ter uma campanha a nível nacional, inclusive, para que a gente passe a consumir água com mais cuidado. Então, de que forma eu vou colher essa água, de que forma eu vou colocar na geladeira, como eu vou lavar, cozinhar comida da minha casa, lavar as folhas, os alfaces, as verduras, né? O manuseio dessa água, precisa ser feita uma campanha de conscientização, de higienização. E ainda falando de água, né? Começa hoje e segue até amanhã aqui em Natal o 3º Seminário Nacional de Reuso das Águas. O evento reúne profissionais da área de saneamento, meio ambiente e recursos hídricos de todo o Brasil, com o objetivo de discutir as técnicas de tratamento e reaproveitamento da água de esgoto. Lídia, isso está acontecendo no planeta todo, né? Na hora da gente entrar nesse clima, porque esse encontro aí, ele visa exatamente mostrar que águas de qualidade inferior, como esgotos e drenagem urbana, podem ser utilizadas como fonte alternativa após passarem por um tratamento que é um tratamento de depuração. E de acordo com dados da ONU, mais de 1 bilhão de pessoas já sofrem os resultados da escassez da água. E a previsão, gente, é que, infelizmente, até o ano de 2025, esse problema afete metade da população do mundo.
Olha aí, complicado, viu? Depois do intervalo, a Domínio Companhia de Dança lançou o espetáculo Tabum. Pois é, e nos quadros Sotaque Potiguar tem rima, né? Gostei. Tem lá Manuel do Coco, as emboladas todas, Tem daqui a pouquinho. repente boy para todo mundo. E ainda nessa edição, uma entrevista ao vivo com a secretária da STTU, Alexina Santos, vem falar aí sobre a polêmica do aumento da tarifa de ônibus. Polêmica mesmo. Daqui a pouquinho tem esporte. A seleção do Rio Grande do Norte vence a equipe de Alagoas no Brasileiro Infanto Juvenil Feminino de Basquete. Segunda vitória já, hein? É verdade. Você vai ver agora imagens do Parque das Dunas aqui de Natal. A temperatura local é estável, com mínima de 23 graus e máxima de 31. Agora são 12h11, 60 minutos, volta em instantes. Os índices de ocorrências de casos de dengue no estado estão aumentando. Ainda não se fala em epidemia, mas o avanço causa preocupação. Por causa disso, a Secretaria Estadual de Saúde vai intensificar as ações contra a doença. Pois é, o órgão está realizando uma série de encontros com autoridades dos municípios de maior infestação para traçar exatamente as metas de combate ao mosquito Aedes aegypti. A primeira reunião serviu para avaliar a situação da doença no estado. 16 municípios foram eleitos como prioritários no combate ao mosquito. Entre eles está toda a Grande Natal. O secretário de Saúde Pública, Rui Pereira, vem acompanhando atentamente os números da dengue. Junto com as secretarias municipais e as unidades regionais de saúde, foram avaliados os índices de infestação do Aedes aegypti, casos notificados, depósitos predominantes e os indicadores estruturais, como o número de agentes e equipamentos. O objetivo é orientar os municípios para o cumprimento da meta do Programa Nacional de Combate à Dengue. A intenção é reduzir em 25% o número de casos da doença. É mais inteligente o prefeito investir na prevenção e na promoção da saúde do que investir no tratamento da doença. Vamos prevenir a doença e não tratar a doença. É mais barato, é politicamente correto e é humanamente chamativo atender a população no sentido de que ela não adoeça e não tratá-la já doente, com sofrimento e até com mortes. De janeiro a abril deste ano, o Rio Grande do Norte notificou 500 casos a mais de dengue, se comparado com o mesmo período do ano passado. Até agora não há expectativa de uma epidemia, mas a situação já é preocupante. Em Pau dos Ferros está a maior concentração de casos, são mais de 800 notificações. A Secretaria Municipal de Saúde registrou só na capital 6 dos 9 casos de suspeita de febre hemorrágica provocada pela dengue. O Rio Grande do Norte fechou o mês de abril com 2.091 casos da doença, um número elevado para os 4 primeiros meses do ano. Por isso mesmo, o monitoramento dessas informações tem sido constante. Quando tem foco, o tratamento passa a ser geral, completo, em todos os locais do município, em todas as residências, e também é feito acompanhamento ali em termos de casos, se tem caso, é intensificado os trabalhos educativos, o trabalho com a população, é intensificado também o controle de áreas que são, que a gente chama de pontos críticos, de áreas onde há maior possibilidade de criadouros. Então, desencadear toda uma ação quando a gente começa a receber. Pois é. Expressar aspectos do estilo oriental. Essa é a proposta do espetáculo Tabum, que dá domínio Companhia de Dança. É isso, Miguel. A apresentação é composta por coreografias que retratam as tendências da dança contemporânea, integrando leveza, estilo e movimento. Bailarinos e bailarinas em clima oriental. Flexibilidade, leveza e graciosidade nos movimentos. O espetáculo Tabum da Domínio Companhia de Dança reúne 5 coreografias. A principal, que dá nome ao espetáculo, é inédita.
3 meses de ensaios resultaram em um belo entrosamento plástico e artístico dos bailarinos. É a dança contemporânea em seu estilo mais oriental. A preparação física é fácil, entendeu? Agora, para adaptar a essa forma oriental de se mexer, foi muito difícil. O brasileiro já tem essa brejerice no mexer. Então, a coisa mais difícil para mim foi colocar as mulheres, principalmente, depois de toda a libertação que elas tiveram, né? Colocar essa coisa dos 2 passos atrás do homem, calma, de se mexer com toda uma dignidade. As apresentações de Tabum acontecem nesta quinta e sexta-feira, às 8 horas da noite, na Casa da Ribeira. O espetáculo é dividido em 2 partes. A primeira parte do espetáculo a gente vai mostrar a Recusa, que é do coreógrafo Mário Nascimento, em foco de Samarone Rosendo, que é bailarina da companhia, Extremos também de Gianni Souza, que é um solo, e Vera, que é a coreografia de Aliana Maia, também bailarina da companhia. Aí nós vamos dar um intervalo, o público vai sair da casa e vai aguardar um pouco para voltar e assistir a última parte, que vai ser a coreografia Tabum. Muito bonito, hein? Continuando a música, aí só mudando aí de ritmo, o quadro Sotaque Potiguar desta semana vai trazer o bom humor das rimas emboladas de Manuel do Coco. O diretor artístico Dimas Carlos bateu um papo aí descontraído com esse que é considerado um dos maiores emboladores de todo o Nordeste. Ele é bom, né? Bom demais. Então vamos lá, em meio a memórias e regadas ao som do repente cheio de criatividade, o artista faz mensagens divertidas que demonstram o seu amor por Natal e a sua diversidade. O Centro de Turismo foi o palco desse encontro. Vamos ver. Boa tarde, os dos 60 e o telespectador. Estou chegando agora para começar uma história no Sotaque Potiguar. Vai ter embolada agora. É só esperar. Nós vamos conversar com um dos maiores emboladores de coco do Rio Grande do Norte, o Manel do Coco. Quem não conhecia ou quem não conhece vai conhecer agora. O nosso sotaque vai ter uma dinâmica fantástica. Nós vamos rimar, vamos brincar e vamos falar de como se constrói a embolada e a trajetória desse artista. Só que vai ser aqui, no Centro de Turismo. Natal é minha praeira, encanto do meu amor, de um povo hospitaleiro, decente acolhedor. Manel, como foi essa história? Em que idade, em que momento? Como é que tudo aconteceu na sua vida para hoje você ter um dos maiores emboladores e anda em todos os estados do Brasil? Como foi isso? Muito boa tarde, Dimas, boa tarde, Rio Grande do Norte. É um prazer imenso estar aqui no seu programa. O que você me perguntou é muito importante. Eu nunca pensei que eu ia realmente sobreviver com isso, né? Porque você sabe, Rio Grande do Norte, todos sabem que eu era padeiro, trabalhava em supermercado, rede Pão de Açúcar, mas eu sabia fazer embolada já desde criança, que aqui isso é nato, vem da natureza, né? E então um dia você mesmo me fez um convite na praia, Manel, rapaz, você não vê, vamos fazer um negócio pra gente começar a cantar. Eu digo, tudo bem, a gente pode pensar nisso, mas para começar mesmo a cantar profissionalmente, eu comecei aqui nesse local onde a gente está, no Centro de Turismo, essa antiga detenção, os turistas aqui tudo ao redor aqui, dançando ciranda, e Antônio Limoeiro tocando sanfona, e eu comecei a cantar embolado uma vez aqui, chovendo, o povo correu tudo para ali, eu fiquei cantando sozinho aqui no salão, e o povo morrendo de rir, todo mundo aí, eu fazendo rima com o pessoal, tudo começou aqui. E hoje está no Sotaque Potiguar, porque o Sotaque Potiguar é coisa de gente famosa, viu? Olha aí, Manel do Coco rodou, mas chegou agora e vai falar um pouquinho de Natal, isto é, com sua música. Vai falar de Natal para você ouvir. Vai saber que sotaque potiguar é esse, que ama tanto sua terra e que faz tanto por ela quando canta em todo o mundo para dizer que sotaque potiguar é esse. Sou brasileiro, Rio Grande é minha terra, nasci no pé de uma serra, onde tem o barro forte, com o motivo de representar Natal, minha linda capital do Rio Grande do Norte. Minha cidade, o seu povo, seus costumes, suas mulheres, seu ciúme, é isso que o homem quer.
Essa cidade, quando é de manhãzinha, já tá cheio de gatinha, tá fervendo de mulher. Areia preta, Ridim e Praia do Meio, e Praia de Ponta Negra é um convite pro mar. Essa cidade onde eu canto improviso, tô no centro do turismo, no sotaque potiguar. Ai, aí, isso aqui é bom. Eu acho que embolar e que fazer repente é uma coisa de alma, de coração. E quando o caba começa a fazer aquelas emboladas, e hoje, por exemplo, a gente tava doidinho que hoje acontecesse uma confusão. Que confusão seria essa? Seria um duelo de dois coquistas, de dois repentistas. Como não vai ter nada disso, nós vamos agora dizer, Manel, e quando o povo quer rir, que aí a embolada fica bem apimentada, como é que a gente faz? A gente manda mais assim: uma vez Função Serra da Raiz carregasse um lençol de um doente, um rosário de um velho penitente e um saco, e saqueasse um santo na matriz. Numa casa fizesse o que tu roubou, que a casa tava só, tu correu, calejou o mocotó e o moleque saiu te acompanhando, dizendo logo tu vai roubando o cachimbo da velha minha avó. Olha aí, isso aqui é bom. Eu tenho certeza que na hora do seu almoço, você ouvindo, rindo, amando, a refeição fica bem mais gostosa e o sotaque vai se despedindo, dizendo uma coisa: se nós não falarmos da nossa cultura, do nosso povo, da nossa tradição, da nossa história, jamais faremos um sotaque potiguar. Por isso, nós vamos dar boa tarde para você, dizer que quinta-feira a gente volta mais um pouquinho e você vai ver Manel cantando para você o que ele quiser e se despedindo do sotaque, inclusive da galera que faz 60 minutos. Alô, alô, meu Brasil, alô, alô, meu Natal, terra especial, coração que todos viu, no momento aqui surgiu. Quero me despedir da galera que tá aqui, também eu quero lembrar lá dos 60 minutos, que são espetacular, do amigo Verbo, que é espetacular, chamado de Miguel Verbo. Agora eu pude acertar, ô Dima, vou te falar, minha base é minha sorte, meu Rio Grande do Norte, e a gente começa agora fazendo uma grande história, nessa terra tão querida, São Gonçalo, Macaíba, vou direto pra Macau, João Cama é especial, Pedra Grande e é decente, Parazinho tem boa gente, então não paro aqui, tem Laje, Afonso Bezerra, ou no Apudi, terra boa eu digo aqui, por isso eu considero São Francisco do Oeste, Itaú e Pau dos Ferros, tá do jeito que eu quero, Caicó e Mossoró, no Jardim do Siridó, Santa Cruz eu vou lembrar, Baixa Verde e Barbosa, começou a piorar e é o Rio Grande do Norte, no sotaque potiguar. Boa tarde, fui! Olha aí, cansei, Miguel. Talento puro, né? Tava vendo a hora de pegar aqui. Fôlego. Maravilha. Parabéns. Direto ao estúdio agora do Jornal do Dia com Ana Karina Castro para saber quais são as informações, os destaques de hoje no Jornal do Dia. Vamos lá, daqui. Boa tarde, Ana Karina. Oi, Lídia, boa tarde. Olá, Miguel. E você que está assistindo agora os 60 minutos. Eu também fiquei até sem fôlego, viu, com esse repente. Mas vamos lá, os destaques do Jornal do Dia de hoje. A Controladora Geral do município confirma irregularidades nas terceirizações da Secretaria Municipal de Saúde. O ex-governador Fernando Freire é denunciado pelo Ministério Público. O deputado Francisco José recebe vários convites de outros partidos, mas diz que fica no PSB. E na nossa entrevista de hoje, eu converso com o deputado Ricardo Mota, recém-filiado ao PMN. Tudo isso daqui a pouquinho no Jornal do Dia, que começa logo mais depois dos 60 minutos. Obrigado, Ana Karina. Lembrando que é 1h em ponto o Jornal do Dia. A gente vai entregar na hora. No próximo bloco você confere uma entrevista ao vivo com a secretária da STTU, Alexina Santos, em falar sobre a polêmica do reajuste da tarifa de ônibus e também das carteiras de estudante. É importante você participar, ligar, tirar sua dúvida, perguntar, criticar, interagir com a gente, é importante. Nosso telefone é o 3213-6638. E daqui a pouquinho no Esporte Clube, Aldo Silva chega Natal trazendo na bagagem 8 medalhas da Copa do Mundo Paralímpica, que aconteceu lá na Inglaterra. Esse é bom, que você vai ver agora imagens da Avenida Câmara Cascudo. O vento sopra a 18 km por hora na direção oeste, o céu se encontra com nebulosidade variável. Agora são 12h27. Os 60 minutos voltam em instantes.
Olha, o reajuste da passagem de ônibus em Natal não foi recebido com satisfação pelos usuários, principalmente os estudantes, se sentindo prejudicada com a medida, essa categoria dos estudantes, ela promoveu várias manifestações de protesto contra esse aumento da passagem. Pois é, a polêmica gira em torno dos critérios utilizados para calcular o reajuste. Os estudantes denunciam que a planilha de custos do setor não é divulgada para a população. O novo preço da passagem a ser cobrado em Natal foi motivo de debates desde o início. Os empresários apresentaram uma proposta com valor de R$ 1,70, o necessário, segundo eles, para cobrir as despesas. A STTU, que regulamenta o valor da tarifa, sentou, discutiu e, no final, o preço ficou mesmo em R$ 1,45. A partir daí, levantou-se as questões que determinaram o valor na tarifa, equiparada ao das grandes cidades. A primeira justificativa é de que muitas pessoas estariam usando indevidamente o ticket estudantil. Seriam os falsos estudantes. Parte da culpa pelo aumento dos preços. Enquanto se retomava as investigações para resolver o problema, os verdadeiros estudantes foram às ruas. 1, 2, 3, várias vezes. Na última, sumiu o discurso e a manifestação virou uma grande briga. Ainda assim, os líderes do movimento estudantil afirmam que a questão da tarifa foi só o estopim para que a sociedade começasse a buscar um transporte urbano de melhor qualidade por um preço justo. Nós realizamos várias ações, várias manifestações em relação ao aumento do preço da passagem, mas nós estamos identificando agora que o grande centro do problema do município de Natal seja o transporte público. Está defasado, tem uma série de problemas que nós estamos levantando e levando para a sociedade. Também participante desse enredo, o Seturne não foi às ruas explicar os motivos e, na verdade, foi acusado de esconder a planilha de custo. Mas, segundo o diretor de comunicação, os empresários sabem que o preço chegou ao limite e apontam como solução reduzir os impostos, principalmente o que recai sobre o óleo diesel. Para compor uma planilha de ônibus, nós temos 30% de nossos custos, óleo diesel, é um absurdo. Nós compramos óleo diesel igual que os carros de luxo compram, a Hilux, Pajero, está errado. Nós temos que ter um diferencial para o óleo diesel porque nós somos transporte público, né? Nós adquirimos pneu com o mesmo preço de mercado, com tributação em cima. Uma coisa outra absurda, por que nós pagamos ISS? As empresas se gabam erroneamente que são as maiores pagadoras de ISS. Está errado, quem está pagando é o usuário. Por que não distributar a tarifa tirando esses impostos em cima da pessoa mais carente? Outra questão agora envolvendo a STTU e os estudantes diz respeito ao chip a ser instalado na carteira estudantil. Embora concordem que a nova tecnologia vai facilitar no controle dos usuários, ajudando na elaboração de tarifas mais justas, o que os líderes do movimento estudantil não querem é que os estudantes tenham que pagar pela novidade, arcando com aumento no preço das carteiras. Nós estamos questionando se é de fato o estudante que tem que onerar com essa mudança de tecnologia. Nós queremos agora que a prefeitura banque essa mudança de tecnologia para que os estudantes não tenham nenhuma oneração em relação a isso. Nas mesas de discussão com a STTU, as entidades estudantis, a UBS, a UMES, a APS, o DCE da UFRN, a UNE, têm colocado claramente que o estudante não deve onerar com a mudança de tecnologia. Mas, ao que parece, apesar de posições diferentes, há o entendimento de que o transporte público de Natal vai melhorar à medida que houverem discussões que resultem em proposta com condições de serem aplicadas. Eu acho que o transporte coletivo é a simplicidade, é o dia a dia, é o ônibus limpo, motorista e cobrador educado e cumprimentos de horário. Não precisa inventar a roda, é só o que está aí ser dedicado, os órgãos públicos, as empresas, o próprio usuário cobrando. Eu acho que é um jogo, digamos assim, que todos têm que participar, não só a empresa de ônibus, mas a sociedade como toda. Vamos começar um grande fórum com sindicatos e com toda a massa para tentar conscientizar a sociedade do que é necessário para modificar, para melhorar a condição do transporte público hoje em Natal. Verdade, esse fórum devia ser o princípio, né? Não a pancadaria. A pancadaria já é uma coisa meio fora de tempo. Secretária Alexandre Santos aqui com a gente, secretária da STTU. Boa tarde, secretária. Boa tarde. A gente está vendo aqui a matéria e tudo parece ser tão fácil de resolver, né? Está falando ali um que é fácil resolver, tira do imposto daqui, puxa do imposto lá. Os estudantes dizem que tem a fórmula também para baratear o preço, mas em contrapartida, se aumenta o preço da passagem, mas o motorista de ônibus já quer paralisar, porque quer aumento também na categoria. Enfim, é fácil mesmo resolver isso, porque não
resolve logo. Foi resolvido, né? Realmente é uma coisa muito, não é tão fácil assim, né? As pessoas, os estudantes acham que é fácil de um lado, os empresários acham que é fácil do outro. E você vê que a gente fica, por um lado, sendo reclamado pelos estudantes por causa do aumento, e por outro, os motoristas de ônibus querendo que tenha mais aumento, né? Porque acha que com isso aí eles não vão conseguir ter um salário que eles consideram dignos. Então, é uma coisa que tem que estar todo mundo junto, tem que estar todo mundo numa mesma mesa, trabalhando, discutindo, e a sociedade em primeiro lugar. É por isso que nós, no Conselho do Usuário, já determinamos, né, já foi definido de que nós teremos vários fóruns. Nós vamos ter reuniões do Conselho em determinadas regiões da cidade. Vamos dividir a cidade em regiões e vamos lá discutir com a população quais são os transtornos que está tendo em relação ao transporte. Ontem mesmo eu tive uma comunidade, né, lá na Zona Norte, que disse, pelo amor de Deus, quando a STTU está aqui, o motorista cumpre bem direitinho, vem direto para cá, para o nosso bairro. Quando não, eles passam direto para a Ridinha e não passam pelo nosso bairro. Então, isso é muito difícil, né, para a gente, porque a Natal nós não temos todos os fiscais suficientes para todas as paradas, para todos os bairros. Infelizmente, o número de fiscais, por mais que a gente tivesse, nós temos hoje 59, por mais que eu tivesse 300, não dava para atender todas as paradas e todos os bairros. Então, precisamos da conscientização dos senhores motoristas, dos senhores empresários, né? E a comunidade também para ela vir reclamar, né? Ela entrar em contato conosco no 0800 281 4050, para que a gente possa fazer punições, né? Ter punições para esses motoristas que muitas vezes faz sem nenhum empresário saber. Eles estão mudando os seus itinerários, né? Então, é necessário que tenhamos essa discussão, todo mundo em conjunto e principalmente com a participação da comunidade, que é ela quem está recebendo o transporte. Então, é ela quem pode traçar o norte junto conosco. E isso nós queremos. Secretária, o aumento foi dado, né, R$ 1,45 agora a passagem, e uma das razões, né, que foram apontadas é a questão do falso estudante, pessoas que estariam se utilizando do benefício sem realmente tê-lo, né? Quais foram os outros motivos que acabaram onerando a passagem? Por que ela teve realmente que ser aumentada, para a gente explicar para todo mundo? Olha, nós há 2 anos que a gente não tinha dado aumento, foi a primeira vez na história do Rio Grande do Norte que seguramos uma tarifa por 2 anos, até porque nós estávamos fazendo esse controle dos estudantes. Nós conseguimos baixar de 350 mil estudantes, carteiras de estudantes, para 225 mil. Certo? Então, nós baixamos aí 125 mil carteiras de estudantes que estavam, que ainda existe pessoas que têm carteiras e que ainda não são carteiras de pessoas, verdadeiros estudantes. E que nós vamos continuar com esse trabalho. E para isso a gente precisa de um controle maior. Que controle é esse? É justamente o chip que é hoje colocado em quase todas as cidades do Brasil. Nós já estamos com esse sistema eletrônico. Para quê? Porque com isso você consegue ter um controle maior. A STTU tem condições de verificar se realmente aquele estudante é ou não verdadeiro, né, através desse chip, porque com ele a gente tem capacidade de fazer este controle eletrônico. Então, essa é uma das formas que a gente buscou para este ano e estamos implantando. Como eu vi aí na matéria, né, teve polêmica, teve confusão entre entidades reclamando que outras queriam exclusividade e com isso queria retirar, né, porque nós temos 12 entidades registradas na STTU, 12 entidades são registradas na STTU e têm condições de fazer essas carteiras da venda dos estudantes. Então, não poderia de maneira alguma ter alguma alternativa que fosse beneficiar uma ou duas. Nós teríamos que ter alternativa que todas as entidades que estão registradas na STTU tivessem condições de comercializar. E isso foi feito, nós chegamos, devido a essa reclamação que teve, que estava havendo exclusividade, então a STTU e Saturno está doando, né, essa parte do cartão em branco que já vem com chip. Então, essa tecnologia não está tendo... Não vai onerar. Não vai onerar, não está sendo repassada para o estudante. Está sendo repassada apenas aquilo que já sempre pagava, que é a impressão dos seus dados. As pessoas que já pagaram vão ser restituídas, né? Você não quem já pagou pela carteira? Nós estamos, inclusive, hoje estávamos agora na STTU, ontem, hoje, reunido com todas as entidades, vendo todos esses procedimentos, a gente mostrando o levantamento de custos que a gente está fazendo, né, com várias empresas e passando para eles, e com isso a gente vai ter condições de, eu acho que o mais tardar segunda-feira, de estar com o valor exato que vai custar essa carteira para o estudante. Então, se a entidade realmente cobrou mais cara, elas pelo menos já, muitas delas lá conosco, dizendo que vão
devolver para aqueles estudantes que pagaram mais. A senhora colocou aí essa questão do chip, que dá um maior controle, que a gente sabe que o controle da situação é o ponto crucial de toda essa história, né? E coloca-se que o aumento da passagem foi o estopim para essa bomba que estourou há pouco tempo. A senhora acha que realmente foi só o preço da passagem, o aumento do preço da passagem, já que a senhora está me colocando aqui que há mais de 2 anos não tinha aumento, o estopim de toda essa movimentação é o aumento da passagem de ônibus hoje? É só isso? Olha, não é só isso, tá? Nós tivemos, com essa confusão da carteira do estudante, com essa confusão que está tendo entre entidades, que estava havendo entre entidades, né, que a denúncia que veio para a STTU é que algumas entidades teriam pedido exclusividade e que com isso eles não estavam tendo condições de ir para a rua. E reclamando, algumas dizendo que se a STTU tentasse resolver isso, eles iriam para a rua, iriam reclamar, né? Isso chegou assim entre linhas, não chegou assim para ter uma prova aqui direta para dizer para vocês. E que se a gente fosse resolver, e que nós não nos intimidamos, resolvemos o problema, fizemos com que todas as entidades tivessem participação. Então, nós acreditamos que esse problema da rua não era só aumento de tarifa, era a confusão que tinha entre entidades, que foi mostrada aí na imprensa, como vocês viram, a briga entre eles mesmos em frente à prefeitura. Inclusive, a maioria das entidades chegou a expor que era contra aquela manifestação e aquele comportamento. Agora, uma outra pergunta que é importante: a quem interessa esse caos? Olha, eu não sei, só sei que a população não interessa, né? Se interessa alguma, 3 ou 4 ou 5 pessoas, né, que tem esse objetivo, é uma coisa lamentável, porque a prefeitura não interessa, né? Porque o que nós queremos é o bem para a população. Então, nós não temos interesse nenhum que tenha este movimento, que isso venha, pode ter movimento, um movimento pacífico, um movimento sem ter esse tipo de agressão que aconteceu. Então, nós esperamos que também, porque isso, como foi mostrado aqui anteriormente por vocês, teve inclusive baderna agora, né? Teve pessoas confusão. Feridas, né? E com os motoristas também, ontem apedrejando o ônibus, isso, gente, não é legal, né? Nós queremos uma coisa, todo mundo tem direito de reclamar, todo mundo tem direito de fazer sua greve, mas uma greve pacífica, né? Uma coisa civilizada, para que a nossa população não venha a sofrer. Não venha atingir terceiros, né? Por falar em população, existe algum benefício, já alguma melhoria no transporte público já previsto para esse ano? Olha, nós estamos já fazendo uma licitação para mais estações de transferência. Nós fizemos aquelas estações de transferência, que aquilo ali está dando direito à população pagar, deixar de pagar 2 passagens e pagar apenas uma, né? Ou seja, uma para ir e outra para voltar. Nós fizemos aquelas 2, era em caráter experimental, foi uma coisa que começou a ter solicitação da população para aumentar o número de linhas, foi aumentado e hoje está tendo uma espécie de comboio, pelo fato de ser só uma estação. Então, nós já estamos licitando, o nosso prefeito Carlos Eduardo já nos autorizou, nós vamos construir mais 7 estações e com isso vem amenizar problema da nossa população que hoje continua pagando 2 passagens. Né? E eu queria até aproveitar, não sei se eu acho excelente esse momento, que nós temos hoje uma situação lá no terminal de integração, que nós temos 3 linhas que faziam o alimentador, justamente para isso, para o pessoal reduzir o que ele gasta com o transporte. Tem o alimentador de Parque dos Coqueiros, Nova Natal, Novo Horizonte. Então, essas 3 linhas a empresa Guanabara entrou na justiça e tirou. Então, a prefeitura da cidade do Natal está alugando ônibus e nós vamos operar. Essas linhas vão ser operadas pela prefeitura até ter uma licitação que também já está... A Radinha lá do loteamento Novo Horizonte, que apresenta o conceito, está perguntando qual é a previsão de ônibus para o loteamento Novo Horizonte mais preciso para a rua Tenente de Souza. Pronto, justamente a resposta. Nós esperamos que até o final do mês de junho nós já estejamos operando essas linhas. Então, é uma coisa assim que eu fico até um pouco emocionada na hora que eu vejo, porque essa é uma população que há muito tempo vinha pedindo ônibus. Foi feito todo o anel viário, foi sinalizado e esse ônibus não chegou. Por quê? Por causa dessa liminar da Guanabara. E na hora que a gente estiver colocando esse funcionamento, vai beneficiar toda essa população. Com certeza. A Cátia de Lagoa Nova pergunta por que a STTU não disponibiliza linhas de ônibus noturnas da meia-noite e 5 da manhã que possam atender a população que tem atividades durante esse horário. Olha, infelizmente, como nós pegamos um sistema, né, do jeito que ele está traçado, nós não podíamos colocar, até porque as empresas
empresas dizem que não tem interesse, a gente já tentou com os alternativos, alguns fazem, outros não. Então agora nós vamos ter que partir para uma licitação. E vamos, diante dessa licitação que a gente vai fazer para o terminal de Soledade, a gente vai incluir também a licitação para os ônibus noturnos. Secretário João de Pajuçara pergunta o que a STTU, na pessoa da secretária, pode fazer para diminuir o sofrimento do usuário, tendo em vista o aumento da passagem, a má conservação dos veículos, o não cumprimento de horários e, além de tudo isso, essas greves abusivas. Realmente é muito triste. Sofre, né? Não tem nada a ver com nada disso aí. Nós lamentamos, nós sentimos tudo isso, porque nós estamos ali, nós temos reunião sempre com as comunidades e vemos o sofrimento. Então, nós buscamos de todas as formas. Olha, para você ter uma ideia, nós, assim que chegamos na STTU, a primeira coisa foi, vamos licitar todas as linhas e vamos traçar as linhas de acordo com aquilo que a população está necessitando. Só que, infelizmente, nós estamos prejudicados, assim, não podemos fazer, porque as empresas conseguiram renovar as permissões que tem hoje, né, por mais 7 anos, e isso dificulta a nossa ação. Em termos de a frequência aumentar, nós temos condições de que aquela frequência realmente seja cumprida, e isso nós estamos tentando aumentar o número de fiscais, porque só assim, tendo fiscal no local, e a mesma população diz, olha, quando a STTU está aqui, eles cumprem direitinho, mas na hora que a STTU sai, porque tem que ir para outro bairro, eles deixam de cumprir. Então, infelizmente, a gente tem esses problemas, mas vamos ver se junto com vocês, gente, a gente consegue. chega... O Rogério de Lagoa Azul perguntou o que pode ser feito pelos alunos da UERN de João Câmara que moram em Natal. Ele reclama que, pelo fato da UERN ser fora da capital, os alunos não podem comprar passe estudantil e reivindica esse direito. Eles querem comprar o passe estudantil de Natal para pagar meia passagem. Infelizmente, a lei é só para os estudantes de Natal. A lei não permite para escolas em outro município. Mesmo eles morando aqui, teria que mudar a legislação. Vamos lá. A Maria das Graças, Nossa Senhora da Apresentação, pergunta quais os documentos necessários para se obter a carteira de gratuidade para aposentados por invalidez. Olha, eu gostaria, inclusive, de dar o telefone, vou, inclusive, dar o telefone da minha secretária, é o 232-9114, que você tem todas... Lembra só de botar o 3 na frente, 3... Sim, é 232-9114, que ela passará, porque são vários documentos, e possa ser que eu comece a dizer aqui e falhe algum, e para que não ocorra isso, eu prefiro que você ligue para a minha secretária, que ela passará todas essas informações para você. A Rita de Lagoa Nova quer saber se as carteiras de estudantes vão sair mesmo agora no final de maio. Parece que o prazo também foi para o final de julho. O prazo está sendo prorrogado até 31 de julho. Nós estamos justamente sentados com todas as entidades ontem e hoje, vendo todas essa parte operacional para a nova carteira. A nova carteira só terá validade a partir de 1º de agosto. Ou seja, a carteira que você tem hoje, você vai utilizar até 31. E para aqueles que não têm, procura a sua entidade, porque também, gratuitamente, a STTU e Seturne está dando uma carteira provisória, que terá validade até 31 de julho. Algumas denúncias também, ônibus sem vidro na lateral, é bom a gente entregar, então a pessoa pode ligar também, né? Isso E eu até gostaria que 32-9114. Quando vocês ligarem, como fizerem essas perguntas e não tiver tempo de resposta, pode solicitar da STTU que a gente está, ou se não, dê o telefone aqui que a gente dará a resposta. Secretário, deixa eu agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa, é importante colocar toda essa questão aqui. A STTU está aberta, né, para discussão, tanto com os empresários, como com as entidades, como com a população. Com todo mundo. Nós nunca nos fechamos para ninguém. Estamos lá abertos para conversar com todo mundo. Reclamar é 0800-281-4050, é isso? É isso mesmo. A ligação é gratuita, 0800-281-4050. Obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, secretária. Boa tarde. E atenção, quadrilheiros, vem aí a 7ª edição do Arraiá 400, promovido pela TV Ponta Negra e Rádio 95 FM. Os grupos juninos devem se inscrever até o dia 31 de maio, aqui na sede da emissora, que fica na Avenida Presidente Quaresma, 997, Alecrim, das 2 às 6 horas da tarde. O evento vai acontecer no Palácio dos Esportes. Utilidade Pública, o Departamento de Serviço Social do Hospital Valfredo Gugel pede o comparecimento urgente dos familiares de João Batista Fernandes. Ele está internado na instituição com queimaduras em todo o corpo.
Mais informações pelo telefone 3232-7532. E a seguir as notícias do esporte, o América se prepara para a final do campeonato estadual. O primeiro jogo será já no próximo domingo. Alegria na chegada de Clodoaldo Silva. A Paulo chegou no aeroporto onde cheio carregado. De medalha. Carregado, mas carregado de medalha. 8 medalhas da Copa do Mundo Paralímpica. Bom demais. A seleção do Rio Grande do Norte celebra a segunda vitória no Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino de Basquete. Daqui a pouquinho tem esporte, porque agora você vai ver imagens da Rua Chile, na Ribeira. A umidade relativa do ar nesse momento é de 83% e a sensação térmica é de 24 graus. Agora são 12 horas e 50 minutos. Os 60 minutos volta em instantes. Na hora do esporte, o América pode fazer mudanças no time para o primeiro jogo da final do campeonato estadual. E o Rio Grande do Norte vence mais uma vez no Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino de Basquete. Todos os detalhes agora com Andréia Moraes. Triatleta Andréia. Eita! Boa tarde, né, gente? Boa tarde. Olha, o nadador Clodoaldo Silva desembarcou ontem à tarde no Aeroporto Internacional Augusto Severo. Ele retornou de uma bem-sucedida campanha na Inglaterra, onde faturou 8 medalhas no campeonato DSE e na Copa do Mundo Paralímpica. O saldo de mais uma viagem internacional foi positivo. No pescoço, o potiguar Clodoaldo Silva ostentava com orgulho várias medalhas recebidas durante 2 torneios realizados na Inglaterra. Foram 8 no total, 6 de ouro e 2 de prata. No saguão de desembarque do aeroporto Augusto Severo, o atleta foi recebido com carinho pelos torcedores. Aperto de mãos, abraços, pose para foto. Valeu de tudo para estar ao lado de um campeão. Indicado para concorrer ao Oscar Mundial do Esporte na categoria Atleta Paralímpico do ano, Clodoaldo não levou para casa o prêmio, mas comemorou muito só pelo fato de ter representado o país. O atleta potiguar, que faturou 6 ouros e 1 prata na Paraolimpíada de Atenas e bateu 3 recordes mundial, comemorou mais uma vitória. A vitória pela participação e pela superação. Foi gratificante não só para mim, mas eu tenho certeza que para o esporte paralímpico do Brasil e principalmente para as pessoas com deficiência do país, porque nós tínhamos o reconhecimento nacional e agora nós sabemos que o mundo está vendo a pessoa com deficiência do Brasil com outros olhos, não de piedade, e sim pessoas que são capazes, que buscam seus objetivos, suas metas, para sempre tentar se superar cada vez mais. Ainda não foi dessa vez que o nosso campeão trouxe para o estado e para o Brasil o Oscar Mundial na categoria Paraolímpica. O evento foi realizado no dia 16 de maio em Estoril, em Portugal, e o Oscar foi dado para a velocista canadense Chantal Petitclerc. Ainda assim, Clodoaldo Silva disse que o sonho não acabou. Eu vou sempre tentar estar buscando esse prêmio, conseguir. Não vou desistir e eu espero que isso sirva de incentivo para as pessoas que estão em casa, para que não desistam na primeira dificuldade. Para a família, as medalhas representam um motivo de orgulho. Orgulho que simboliza um exemplo de amor à vida. Estamos felizes, muito felizes porque Clodoaldo foi lá buscar um objetivo e trouxe. A equipe do Rio Grande do Norte está fazendo uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro Infanto-Juvenil Feminino de Basquete. Depois de estrear com uma vitória esmagadora contra a seleção de Sergipe, o time do estado voltou à quadra para enfrentar a equipe de Alagoas dessa vez. O jogo foi equilibrado, mas no final as potiguares conquistaram mais uma vitória. Em seu segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro de Basquete Infanto-Juvenil, a equipe do Rio Grande do Norte enfrentou uma seleção de peso, a alagoana. No primeiro quarto, as potiguares abriram a vantagem de 20-9 sobre as alagoanas, que no quarto seguinte partiram para o ataque. Elas marcaram 13 pontos contra, novamente, 20 das potiguares. No terceiro quarto, houve muitas falhas da equipe potiguar, que abriram espaço para as alagoanas diminuírem a diferença. As duas equipes empataram com 12 pontos.
Com a chegada do quarto final, aumenta a angústia e a tensão das alagoanas, assim como a pressão da torcida potiguar. Vários erros dos dois lados e a equipe de Alagoas dá tudo de si para reduzir a diferença. E faltando 4 minutos para o final do jogo, chega a apenas 7 pontos. Mas a vitória é mesmo da seleção do Rio Grande do Norte, com 59 pontos contra 45 das alagoanas. O nervosismo teve demais nas meninas. Também elas sentem muito quando joga contra a torcida, né? Mas valeu o jogo foi bom, duro. A gente foi sempre atrás, sempre querendo abaixar os pontos, sempre indo atrás. Mas valeu, a equipe de Natal está de parabéns pela vitória. Agora, as potiguares se preparam para enfrentar a equipe cearense na disputa pela liderança da chave A. Com o mesmo número de vitórias que a seleção norte-riograndense, a equipe do Ceará vai representar uma forte resistência. Esperar não jogar igual que jogamos hoje, no último quarto, porque aí seria uma catástrofe. Melhorar e ver que se disputamos o primeiro lugar do grupo, já pegaríamos uma adversário mais fraco que o Espírito Santo e aí teríamos uma chance de chegar à final. Dava para ter colocado muitos pontos na frente, o jogo era nosso, a gente só que no finalzinho a gente meio que se foi desesperando, querendo botar muito ponto na frente e acabou que elas se encostaram, mas eu acho que não era um time tão forte assim, mas oferecia perigo. Parabéns às meninas do basquete. Olha, e hoje à noite o Rio Grande do Norte enfrenta a seleção do Ceará. O jogo será às 8 horas da noite no ginásio do Colégio Nossa Senhora das Neves. Futebol. Será no próximo final de semana o primeiro confronto entre ABC e América pela final do Campeonato Estadual. Na preparação para esse momento decisivo, o América realizou um treino coletivo que começou com uma conversa com o técnico Erandi Montenegro. O alvirrubro deve fazer modificações no time que entra em campo neste domingo. O último título de campeão estadual conquistado pelo América foi em 2003. Agora, às vésperas de mais uma decisão, antes do primeiro coletivo, foi momento de parar para uma conversa. A equipe está motivada depois da vitória contra o Açu, na casa do adversário, o que propicia um bom clima. A equipe se encontra altamente motivada, está vivendo um clima realmente de decisão e aguardando com muita expectativa esse primeiro jogo que decide o título de campeão estadual. No primeiro jogo, domingo, o América enfrenta também um histórico de desvantagens. No jogo contra o São Gonçalo e contra o Açu, o time alvirrubro perdeu a primeira partida. Agora, contra o ABC, a palavra de ordem é não dar essa chance ao adversário. E para que os planos de vitória se concretizem, a equipe pode sofrer mudanças. O meia Marcelo Passos, que está afastado dos campos por causa de uma contusão, não treinou e só sabe se enfrenta o ABC na sexta-feira. Semana passada eu voltei a treinar e senti a perna, acabei não indo para o jogo. Mas a única definição é que eu possa estar treinando na sexta-feira para realmente saber se eu tenho condição de jogar no domingo. O técnico Erandi Montenegro deve aguardar até o sábado para saber quantos jogadores vão estar disponíveis e, a partir disso, escalar a equipe que enfrenta o ABC. Nós temos algumas pendências em relação ao departamento médico e esperamos até o sábado pela manhã, quando nós teremos a última atividade de campo e aí sim deveremos ter a equipe oficialmente escalada. E o América está confiante nos bons resultados. Hoje, a partir das 6 horas da tarde, na sede social do clube, será realizada uma reunião entre amigos e integrantes do time para definir a organização da festa da grande final do campeonato. E uma má notícia para a torcida moçoroense. O Baraunas está fora da Copa do Brasil. O time da região Oeste Potiguar perdeu mais uma vez para o Cruzeiro de Minas Gerais no jogo da volta pelas quartas de final da competição, que aconteceu ontem no Estádio Mineirão. O Cruzeiro eliminou o Baraunas com um placar de 5-0. O primeiro jogo, que foi em Mossoró, o resultado foi de 7-3 para o Cruzeiro. O Esporte 60 Minutos fica por aqui. O nosso contato é esporte@tvpontanegra.com.br. Miguel e Lídia, com vocês. Tchau, André. Até amanhã. É um Baraunas, hein? 2 jogos, uma dúzia de gols. Como é que pode, Tadinho hein? do Baraunas. Coitado. Não merecia, não. Mas, não mesmo. Depois da campanha boa. A todos vocês uma ótima quinta. Eu tô assim, que eu não trabalhei esse dia, tô achando que hoje é segunda, né? Mas hoje é na quinta-feira. Miguel já chegou no finalzinho. Né? A todos vocês uma ótima quinta. Fique bem e até amanhã. Acompanhe agora o Jornal do Dia com Ana Karina Castro. Ótima tarde. Até amanhã, ao meio-dia.